Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus. Capítulo 6 de Mateus, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Versículo 22. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Estarei lendo aqui na versão NVI da Palavra do Senhor, que diz assim: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, fala ao nosso coração, ó Deus, através da Tua Palavra. Aleluia. Tu tens, ó Pai, aleluia, uma mensagem para nós, um ensinamento para cada um de nós. E através da Tua Palavra, meu Deus, que as nossas vidas, ó Deus, são transformadas, ó Pai. A Tua Palavra declara que, pela renovação do nosso entendimento, aleluia, a nossa vida é transformada, aleluia, meu Pai. Então que o Senhor possa, meu Deus, falar conosco nesta noite, aleluia, nos ensinar através da Tua Palavra, corrigir através da Tua Palavra, Deus, aleluia, meu Deus, nos mostrar, meu Pai, aleluia, um caminho certo que nós devemos seguir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. E eu te peço neste momento que tudo aquilo que quer nos impedir de ouvirmos a Tua voz, a Tua Palavra, Senhor, todo impedimento, barreiras, empecilhos, ó Deus, venha cair por terra agora. Caiam por terra agora em nome de Jesus. Tudo que quer tirar a nossa atenção, venha ser queimado em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, que o Senhor cresça e que eu diminua, que nada venha sair de mim mesmo, ó Pai. Não sejam, ó Deus, as minhas palavras, mas que sejam as Tuas. Aleluia, que o Senhor venha colocar as Tuas palavras na minha boca neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Aleluias. A palavra de Deus declara aqui, aleluia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o versículo 22, né, que se os nossos olhos são, os olhos são a candeia do corpo, e se eles forem bons, todo o corpo será cheio de luz, né? No versículo 23 diz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são, né? E aí eu estava meditando hoje na palavra de Deus, estava meditando sobre o que eu iria trazer de mensagem esta noite, o que o Senhor queria falar, né, à igreja e primeiramente a mim, né, porque eu sou o primeiro, né, a receber esta palavra. Quando o Senhor me dá a palavra dele, Ele está falando primeiro comigo, né? Então, o que Ele tinha para falar ao meu coração nesta noite, né? E eu fiquei meditando sobre otimismo, né? Sobre como nós enxergamos o mundo, né? Mesmo passando tempos difíceis, como que nós enxergamos, né, o nosso exterior, o que está ao nosso redor, né? Como que nós vemos, de que forma nós enxergamos? A gente enxerga pelo lado bom ou pelo lado ruim, né? Como que nós enxergamos o mundo? Em muitos momentos, né, em muitos momentos da nossa vida, talvez enxerguemos o mundo, o nosso exterior de forma ruim, né?
pois talvez as lutas e as dificuldades na nossa vida sejam muitas, né? Porém, o Senhor nos alertou, né, para isso. Ele declara em João, né, no Evangelho de João, no capítulo 16, vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 16, todos nós conhecemos esta passagem de João, do capítulo 16, lá no finalzinho, que ele declara no versículo 33, né, ele diz assim, o Senhor Jesus declara: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor nos alertou que nós teríamos provações, teríamos aflições, passaríamos dificuldades, tempos difíceis, né? O Senhor não nos deixou sem haver navios, né? Sem a palavra dele. Ele nos alertou, não nos deixou sem esta informação, né? Então Deus permite que as aflições venham na nossa vida. E por que Ele permite que nós passemos tempos difíceis, passemos por aflições? Por que Jó passou por tempos difíceis, passou por um momento de dificuldade? Por que Jó passou, né? Em Romanos, capítulo 8, capítulo 8, versículo 28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, se nós passamos por momentos bons na nossa vida, ou se nós passamos por momentos de dificuldade, tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é para o nosso bem. Porque o Senhor, Ele tem a forma dele de trabalhar na nossa vida. O Senhor tem a forma dele agir na nossa vida. O Senhor, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Então Ele, na forma de trabalhar dele, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, né? Ele sabe o que é melhor para nós. E Paulo ainda declara, né, em Atos, capítulo 14, no versículo 22, né, a palavra em Atos, né, o versículo 22 diz assim, ó: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Vamos abrir lá em Atos a palavra de Deus. Eu tinha deixado anotado aqui, mas vamos abrir lá no capítulo 14 para a gente ver o contexto disso. Por que Paulo declarou isso? A partir do versículo 8 diz assim, ó: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós de forma humana. Isso são, o povo, gritando: os deuses desceram
até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifício. Os homens, que adoravam esses deuses queriam oferecer sacrifícios ali para Paulo e Barnabé, porque viu que Paulo acabara de fazer, aquele homem foi curado, Então eles não conheciam o Deus vivo, não conheciam, o Deus criador dos céus e da terra. Então, ouvindo isso, o versículo 14, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, o contexto é esse. Paulo estava pregando, fazendo a obra do Senhor. Ele estava levando a palavra aos necessitados, aqueles que não conheciam, aleluia, o Deus vivo, o Deus que opera milagres, o Deus que salva. Ele estava levando, aleluia, a palavra de Cristo, que Cristo morreu, mas ressuscitou, aleluia. Ele estava levando a palavra, pregando para aquele povo, aquele povo que não entendia, aleluia. Mas ali, acontece algo diferente, Depois que ele através ali da vida dele, aquele homem é curado, as pessoas passam a acreditar que eles eram enviados de deuses pagãos. E não é isso, a gente vê que Paulo e Barnabé serviam ao Deus vivo. E eles queriam alertar, sobre isso ali ao povo, mas o povo estava cego, E ali já tinha pessoas, já com de coração mau ali no meio do povo, que já fez com que aquele povo apedrejasse Paulo. Então, Paulo fazendo a obra de Deus, Barnabé fazendo a obra de Deus, ali tiveram um tempo difícil ali em suas vidas, tiveram um momento difícil, mas isso não fez com que eles parassem. Ao contrário, Paulo se levanta outra vez e continua a levar a palavra de Deus, continua a pregar o evangelho, aleluia. E ele declara que é necessário que passemos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então é lícito
É lícito que nós venhamos passar por momentos difíceis, tribulações, principalmente se estivermos fazendo a vontade do Senhor. Se estivermos pregando, se estivermos levando a palavra, se estivermos evangelizando, nós vamos ver um levante de Satanás contra a nossa vida. Nós vamos ver, né? Aleluia. Nós vamos ver. E em Hebreus, vamos abrir em Hebreus, capítulo 12. Versículo 7. Paulo ainda declara: perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Então aqui nós percebemos que nós passamos momentos difíceis, né? Porque o Senhor, Ele está querendo nos tornar melhor. Ele está, né? A palavra declara que como o ouro, né, passa pelo fogo para ser refinado, assim também nós passamos momentos difíceis, passamos tribulações, passamos, né, tempos difíceis, para que nós venhamos nos tornarmos cristãos melhores, para crescermos, né, como cristãos, como servos do Senhor, para termos, né, o conhecimento, né, crescermos no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Então o Senhor permite que nós venhamos passar por esses momentos para que nós venhamos ser aperfeiçoados por Ele, né? E é por isso que nós passamos tempos difíceis na nossa vida. Agora, a diferença está como nós enxergamos. Quando nós estamos passando por esse momento, por esses tempos difíceis, por esses tempos que o Senhor permite que nós venhamos passar, como que nós enxergamos o nosso redor? Como que nós enxergamos o mundo? De que forma, né? Um dos melhores exemplos que nós temos na palavra de Deus, de pessoa assim, muito otimista, é Davi, né? Nós estamos, né, a gente está tendo ali, né, os cultos na casa do meu sogro, da minha sogra, né? Eu esqueci a palavra. A campanha, isso, nós estamos passando pela campanha ali, né? Campanha de Davi contra Golias, né? Despedaçando o gigante. E aí, meditando na palavra do Senhor, veio, né? Como que Davi encarava as situações difíceis, né? Como que ele encarava ali os momentos de dificuldade na sua vida, né? E ali, em 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, o livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 46, olha o que Davi declara: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi é um ótimo exemplo de uma pessoa que olhava para as dificuldades com muito otimismo, né? Com muito otimismo. Ele era uma pessoa otimista. E o que é ser uma pessoa otimista, né? É a pessoa que busca enxergar tudo pelo lado bom, que não desiste, né, diante de grandes problemas ou adversidade. Davi enxerga ali Golias, né? Ele vê como se fosse só mais um obstáculo na sua vida que ele iria passar.
confiando no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. E é dessa forma que temos que enxergar, que encarar as situações difíceis. Nós passamos momentos difíceis, sim. Às vezes nós olhamos para os momentos difíceis, para as situações, e muitas das vezes nós achamos que não vamos conseguir, que não vamos vencer, que é muito difícil, que é impossível, né? Imagina se Davi olhasse para o tamanho dele com relação ao gigante. Se ele pensasse, meu Deus, esse homem é grande demais e eu sou muito pequeno. Ele já não estaria olhando com olhos otimistas, mas ele estaria olhando com olhos pessimistas. Ele já estaria, né, declarando ali a derrota na sua vida. E não é desta forma que nós devemos encarar as situações difíceis. As situações, né, as tribulações, os problemas têm que ser encarados com otimismo, né? Com o olhar, né, daquele que não desiste diante do problema ou da adversidade. Nós temos que ver sempre o lado bom. Sempre o lado bom, né? É fácil, né, ser otimista quando tudo está bom, quando tudo vai bem, né? Porém, quando estamos passando tempos difíceis, aí já é mais difícil, né? É um pouco mais difícil enxergar, né, o mundo, o nosso exterior, de forma otimista, né? Mas é por isso que nós servimos ao nosso Senhor. É por isso que nós temos Cristo ao nosso lado. Jesus Cristo está conosco, Ele declara isso. Se nós estivermos com Ele, Ele estará conosco. E Ele ainda declara, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então nós temos, né, grandes promessas do nosso Senhor para a nossa vida. Na palavra dEle, nós só temos que aprender. Só temos que aprender o que está escrito na palavra dEle. E temos que pôr em prática aquilo que nós aprendemos do nosso Senhor. Aquilo que Ele deixou para nós, a sua palavra. A palavra dEle, né, que ilumina o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés, né? E é o nosso Deus quem garante a nossa vitória. É o nosso Deus. Foi isso que Davi, né, declarou, né? Todos vão enxergar, né, que há Deus. Todos saberão que em Israel há um Deus. Não é com uma espada, não é com lança, mas é no nome de Jesus, né? É no nome de Jesus que nós vamos vencer. Ele quem garante a nossa vitória. Não teremos que fazer nada. Nós não teremos que guerrear, pelejar, porque o nosso Deus é quem guerreia por nós, Ele quem peleja por nós. E aqui para finalizar, em Salmos, Salmos 125, o livro de Salmos, capítulo 125, e o versículo 1 diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre.
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Aleluias. Aqueles que confiam no Senhor, aleluia, jamais vai se abalar, jamais será abalado com a situação, com as notícias, com as circunstâncias, Mas ele é como o monte Sião, permanece para sempre, Então, que possamos confiar no nosso Senhor, que possamos colocar, nas mãos do nosso Deus os nossos anseios, as nossas aflições, e confiar que Ele é quem vai, garantir a nossa vitória. Amém?